Olá, eu sou a Roberta e esse é o canal História com Damasco. No vídeo de hoje, vou dar continuidade à história da semana passada. Quem já conhece o canal, já se inscreveu e já ativou o sininho, sabe que na quarta-feira passada o assunto foi a escravidão de índios e negros, parte 1. Hoje eu estou aqui para contar a parte 2. Mas antes de começar essa história, eu tenho algumas novidades para você. Estudando esse tema, escravidão de índios e negros, eu tive uma percepção de que essa história ela pode ter mais de um ponto de vista. Essa história ela pode ser contada por o ponto de vista europeu, que é o ponto de vista dos portugueses que colonizaram o Brasil, mas e as outras pessoas que estão envolvidas nessa história? Como elas contariam essa história? Será que seria a mesma coisa? Ou será que seria diferente? Pensando nisso, eu decidi colocar na playlist Teia de Histórias algumas histórias que a gente pode comparar com essas histórias que estão aqui na playlist de História do Brasil. Histórias contadas pelo ponto de vista do negro, pelo ponto de vista do índio, para que a gente possa estar ali comparando, pensando, analisando se essas histórias elas se encontram, se elas são mesmo iguais ou se elas têm algumas diferenças. Na Teia de Histórias, você vai encontrar contações de histórias, poemas e, enfim, infinitas formas de mostrar esse olhar diferente do olhar do colonizador, diferente do olhar do português, do europeu. Eu espero que você goste. Então, quando terminar o vídeo de hoje, não esquece, vai lá na playlist Teia de Histórias e confere a surpresa que eu preparei para você. Vamos para a história de hoje? Escravidão de índios e negros, parte 2. Começando! Seria errôneo pensar que enquanto os índios resistiram à escravidão, os negros aceitavam passivamente. Fugas individual ou coletiva, ataque aos senhores e resistência diária ao trabalho compulsório fez parte da relação entre colonos e escravos nos primeiros tempos. Os quilombos, ou seja, estabelecimento de negros que escapavam à escravidão pela fuga e recompunham no Brasil formas de organização social semelhante às africanas, existiram às centenas no Brasil colonial. Palmares, uma rede de povoados situada em uma região hoje correspondente em parte ao estado de Alagoas, com vários milhares de habitantes, foi um desses quilombos e certamente o mais importante. Formado no início do século XVII, resistiu aos ataques de portugueses e holandeses por quase 100 anos, vindo a sucumbir em 1965 às tropas sob o comando do bandeirante Domingos Jorge Velho. Admitidas várias formas de resistência, não podemos deixar de reconhecer que, pelo menos até as últimas décadas do século XIX, os escravos africanos ou afro-brasileiros não tiveram condições de desorganizar o trabalho compulsório. Bem ou mal, viram-se obrigados a se adaptar a ele. Dentre vários fatores que limitaram as possibilidades de rebeldia coletiva, lembremos que, ao contrário dos índios, os negros eram desenraizados de seu meio, separados arbitrariamente, lançados em levas sucessivas em território estranho. Por outro lado, nem a igreja nem a coroa se opuseram à escravização do negro. Ordens religiosas, como a dos beneditinos, estiveram mesmo entre os grandes proprietários de cativos. Vários argumentos foram utilizados para justificar a escravidão africana. Dizia-se que se tratava de uma instituição já existente na África e, assim, apenas se transportavam-se cativos para o mundo cristão, onde seriam civilizados e salvos pelo conhecimento da verdadeira religião. Além disso, o negro era considerado um ser racionalmente inferior. No decorrer do século XIX, teorias
pretensamente científicas reforçaram o preconceito. O tamanho e a forma do crânio dos negros, o peso do seu cérebro e etc., demonstravam que se estava diante de uma raça de baixa inteligência e emocionalmente instável, destinada biologicamente à sujeição. Lembremos também o tratamento dado ao negro na legislação. O contraste com os indígenas é nesse aspecto evidente. Estes contavam com leis protetoras à escravidão, embora, como vimos, fossem pouco aplicadas e contivessem mais ressalvas. O negro escravizado não tinha direitos, mesmo porque era considerado juridicamente uma coisa e não uma pessoa. As expectativas de vida do negro na colônia brasileira, em princípios do século XIX, declinava a uma taxa entre 5 a 8% ao ano. Dados recentes revelam que a expectativa de vida de um escravo do sexo masculino ao nascer, em 1872, era de 18,3 anos, enquanto a da população como um todo era de 27,4 anos. Apesar desses números gritantes, não se pode dizer que os escravos negros tenham sido atingidos por uma catástrofe demográfica tão grande como a que dizimou os índios. Aparentemente, negros provenientes do Congo, do norte da Angola e do Daomé, atual Benin, eram menos suscetíveis ao contágio de doenças como a varíola. De qualquer forma, mesmo com a destruição física prematura dos negros, os senhores de escravo tiveram sempre a possibilidade de renovar o suprimento pela importação. A escravidão brasileira se tornou totalmente dependente dessa fonte. Com raras exceções, não houve tentativa de se ampliar o crescimento da população escrava já instalada no Brasil. A fertilidade das mulheres escravas era baixa. Além disso, criar uma criança por 12 ou 14 anos era considerado um investimento de risco, tendo-se em conta as altas taxas de mortalidade, decorrente das próprias condições de existência. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido as figuras. Se você gostou, não esquece, curte, compartilha, comenta. Você sabe que a sua opinião é muito importante para mim. Eu te espero na próxima quarta-feira. Um beijo com sabor de damasco.